fazia parte desta nação. Essa nação que ora estava no alto com relacionamento com Deus e outras tantas horas, na maioria das vezes, bem distante dele. O contexto de Ana aparece em um momento, e o contexto dela está registrado ali no livro de Juízes. Era um momento de total declínio espiritual da nação de Israel. Estava no baixo do relacionamento com Deus. No momento em que essa mulher aparece na história dessa nação, que registra a história dela, era um momento em que a nação israelita ela havia, em sua grande maioria, apostatado da fé. Era um povo que havia rejeitado de vez, em sua grande maioria. De tal ponto, e a tal ponto que Juízes, em seu último versículo, capítulo 25, versículo 23, vai dizer que naquele momento da história, cada um fazia aquilo que achava que era reto. Cada um fazia aquilo que achava que era reto. Um total declínio espiritual da nação de Israel. É o período dos juízes. Ana aparece no final do livro de Juízes. No final, o contexto histórico é do final daquele livro, nesse momento de absoluto e total apostasia daquela nação. Apostasia significa o abandono da fé, significa a rejeição a Deus, significa o desprezo pelas coisas de Deus, e era esse o momento da nação de Israel, e era esse o momento e o contexto em que Ana aparece nessa história. É importante nós entendermos esse contexto de apostasia da nação dela. Onde há um declínio espiritual, há declínio moral. Por consequência, onde há declínio espiritual, há declínio cultural. Tudo é uma consequência, decorre de um declínio espiritual. O contexto de Ana, que então eu disse que estava em declínio espiritual, ele também estava num declínio moral e num declínio cultural daquela nação. A história vai nos dizer, e a Bíblia registra, que a nação de Israel, e na nação de Israel nesse período era aceitável a poligamia, que era o relacionamento com mais de uma mulher. E isso é muito comum no Antigo Testamento, esse relacionamento com mais homens, com mais de uma mulher. A poligamia, que é o relacionamento, e vale aqui a gente abrir um parênteses para nós compreendermos, já que estamos estudando aqui a palavra de Deus, que poligamia significa o relacionamento com mais de um homem ou casamento com mais de uma mulher. A poligamia nunca foi projeto de Deus, nunca foi. Se nós formos à luz de Gênesis, o casamento monogâmico e heterossexual, homem com mulher, ou vice-versa, mulher com homem, sempre foi o padrão determinado por Deus desde o princípio. Desde o princípio. Um homem para uma mulher. Acontece que onde há um declínio espiritual, as coisas passam a se inverter, o referencial moral passa a não ser o padrão do Criador, mas o padrão das criaturas. A poligamia ela surge pela primeira vez na história de Caim, aquele que matou o irmão, aquele que cometeu o primeiro homicídio da história, matando seu irmão por inveja e por ciúme. É na descendência dele que surge a poligamia. Para nós vermos o nível e o local onde surge essa ideia de poligamia, foi na família do primeiro homicida da história. Ali surge a poligamia e ela foi nada mais do que replicada. Essa conduta imoral, essa conduta que fere os padrões do Criador, ela foi replicada ao longo da história e é o que nós acompanhamos, e é esse o contexto da história de Ana. Era uma nação que, diante de um declínio espiritual, por consequência, um declínio moral, um declínio cultural, e está ali o contexto de uma poligamia sendo aceita. Nunca foi padrão, é bom a gente refrisar isso, nunca foi padrão de Deus, mas naquela cultura de Ana era aceitável a poligamia. E acho interessante a Bíblia registrar essas questões, porque ela não esconde a natureza pecaminosa do ser humano, ela não esconde o que eu e você somos capazes se nós não tivermos ação refreadora de Deus. Ela não esconde isso em nenhum momento. E registrar esses relacionamentos polígamos e outros tantas questões que nós assistimos hoje na nossa cultura, nada mais é do que Deus mostrando para nós que a nossa natureza pecaminosa é a mesma desde sempre, desde o momento em que o pecado entrou na história da humanidade. E é nesse contexto
né? Como eu disse, o primeiro momento é o contexto histórico e é esse o momento que aparece essa mulher. Declínio espiritual da sua nação, declínio moral, declínio cultural da sua nação, e é este o primeiro momento.